Ô glória, Pai Senhor Jesus Cristo, para os santos e santas do Senhor, uma boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, para aqueles que são enganados pela religião, né? E eu estou aqui com mais um vídeo, desta feita, para falar sobre a igreja brasileira. Que igreja é essa, pastor Renato, que o senhor está falando? Eu não estou falando da igreja do Senhor Jesus, que a igreja do Senhor Jesus ela é pura, imaculada, diferente, santificada e separada para o seu noivo Jesus. Mais do que falar da igreja religiosa no nosso país atualmente, né? E eu quero ler um texto aqui de Apocalipse, que fala sobre essa época agora aqui, a sétima igreja de Laodiceia, né? Eu vou ler em duas versões, na Bíblia hebraica, em português, traduzida, e na Bíblia aqui Almeida, a revista aí corrigida da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Meu propósito é que você, que vai ouvir aqui, nesse viagem mais para o lado evangélico, porque o catolicismo romano não é igreja, é uma religião deturpada que não tem, fala de Deus, mas não segue a palavra. Então eu quero falar aqui da igreja apostatada, ou seja, daqueles remanescentes que saíram desse sistema religioso, hoje estão entrando nele por meio do ecumenismo e da apostasia generalizada, né? É uma parte muito conhecida, peço para você divulgar, você que é servo de Deus, né? Porque o diabo ele usa os canais dele para combater nós que somos santos do Senhor. E nós que somos santos, nós temos que combater o diabo. Embora nós somos menores em quantidade, nós somos maiores em poder. Às vezes Deus falou comigo assim, Senhor, são tão poucos os teus servos e meu servo. Vocês são menores em quantidade, mas maiores em poder. Porque o poder da maioria é o poder das trevas, do diabo, que é uma criatura que foi expulsa do céu com o terço dos anjos. E o poder da minoria, que são dos servos de Deus verdadeiros, quem é o seu general? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Comparavelmente é maior, né? Então eu quero ler em Apocalipse capítulo 3. Esqueci meu óculos, mas eu vou conseguir ler esse nome de Jesus. Do 14 até o versículo 22. Diz assim: o tema desse vídeo é: a igreja brasileira caminha para o inferno. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse princípio aqui que os adventistas, os testemunhos de Jeová usam errado, não é que ele foi o primeiro, ele é... O que é o princípio? É de onde parte a vida. Ou seja, todas as coisas foram criadas por ele e por meio dele. Em João capítulo 1 fala isso. Eu sei as tuas obras. Olha, igreja brasileira, Deus sabe as tuas obras. Não adianta enganar, botar essa roupinha aí, como você bota ali. Que eu aqui eu abro e falo a verdade, igual o Abacuque, né? Amós 2:2, que ele escreve numa placa, numa tábua em letras grandes, para quem passar correndo veja. Eu faço isso aqui na minha rua. Toda a mensagem me dá e eu coloco ali combatendo o pecado. Eu sei as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. É assim que está a igreja brasileira, com as exceções. Tomara que fora frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, a igreja brasileira é rica financeiramente, ó. E estou enriquecida, ó, tem mais riqueza ainda. E nada tenho falta, é o que está acontecendo aí mesmo. E não sabe de falar para você que tu és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aqui Deus fala para o líder, quando ele fala para o cabeça, que é o líder da igreja brasileira, ele fala, ou os líderes, ele fala para o corpo também corrompido, porque cabeça não é sem corpo, corpo não é sem cabeça. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Olha, está o pobre, paupérrimos. E vestes branca, para que te vistas. Eles estavam com veste manchada e nu, igual tá as mulheres na igreja brasileira hoje. Vou falar sobre isso também. E não apareça as vergonhas da tua nudez, por meio das roupas brancas, porque hoje em dia elas aparecem. E unge os olhos com colírio para que veja. A igreja brasileira está cega espiritualmente. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Ainda assim, o amor do Senhor que é imutável, tá lá, ó. Te arrepende, Daniel Malafaia. Te arrepende, Sila Malacheia. Te arrepende e outros aí.
Eis que estou à porta. Jesus está lá de fora da igreja brasileira. Fala, pastor, por que a gente vai na igreja, mas não sente a presença do Senhor? O negócio é diferente. Eu digo, olha, disseste bem. O que sente lá é a unção do diabo. É uma falsa unção, um falso pentecoste, um falso avivamento. Porque Deus não habita onde tem pecado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, é se alguém, eu vi que é tão raro para Deus que é um. E abrir a porta, e aí? Você vai abrir a porta? Entrarei em sua casa e com ele estarei e ele comigo. O que vencer, ou seja, o que está no meio da igreja brasileira, que é o remanescente, eu mais alguns aí, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou ler agora na Bíblia hebraica, a Bíblia aqui, né, que é o Berrit Hadashah, que é a nova aliança, ou o Tanakh, que é a aliança antiga. Eu vou ler aqui em Apocalipse também, o mesmo texto, que em hebraico é revelação. Apocalipse 3, vamos ler aqui, estou aqui em 6 minutos, vai durar em torno de 30 minutos, né, que é essa ideia para não ficar tão longo. Então, Apocalipse 3, a partir do 16, do 14, diz assim, ao anjo, a palavra igreja no hebraico eles chamam de comunidade messiânica para os judeus. Ao anjo da comunidade messiânica em Laodiceia, escreva, eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o governante da criação de Deus. Conheço seus atos. Você não é frio nem quente. Como eu queria que você fosse um ou outro. No entanto, pelo fato de você ser morno, nem frio nem crente, eu vomitarei da minha boca. Pois você continua dizendo, estou rico, adquiri riqueza. Não preciso de nada. Você não sabe que é desaventurado, deplorável, pobre, cego e nu. Mas meu conselho para você é que compre de mim ouro refinado no fogo, para que fique rico, e roupa branca, para que você fique vestido, e não tenha de se envergonhar da sua nudez. Compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Quanto a mim, repreendo e disciplino a todos os que amo. Por isso, preparem-se e deem as costas aos seus pecados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e comerei com ele e ele comigo. Ao que alcançar a vitória, permitirei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Louvado seja Deus. Eu converso com Deus, né, pelas madrugadas, bato um papo. Não é como eu gostaria que fosse, que é tempo para orar direto, mas eu tenho 2 filhos pequenos. Não podia, antigamente quando tinha só 2, um está de maior, outro tá 16 anos, tinha mais tempo, mas hoje eu procuro remir o tempo para bater papo com Deus. E eu havia ouvido uma frase que está comigo acolá, diz que um homem regenerado ama o que Deus ama e odeia o que Deus odeia, o pecado. Então, eu perguntei, Senhor, eu tenho 49 anos, eu vou fazer 50, Deus quiser, pela misericórdia, não volta para me arrebatar. Eu conheci a igreja santa como era antigamente, lá para os idos de 70 e pouco, quando eu me entendi no Evangelho. Né? E eu fiz um negócio com Deus, eu não quero nunca mudar, eu quero manter no Evangelho da santidade até eu ser arrebatado ou morrer. E eu falei assim, para deixar minha vez, Senhor, vou lhe fazer um pedido. Eu fiz 2 pedidos para Deus, assim que está no memorial do céu. Eu pedi assim, olha, eu quero saber a verdade, mesmo que gere em mim sofrimento. Ele falou comigo assim, meu servo, você vai sofrer muito por saber a verdade. Que eu não quero ser enganado. Um dos meus versículos de cabeceira é aquele que diz assim, Senhor, não me deixe confundido, nem enganado, porque te tenho invocado. Confundidos sejam os ímpios, emudeçam na sepultura. Isso foi um pedido. O outro foi pedir, quando chegar no céu, eu quero encontrar Jesus com meu Pai na entradinha. Eu falei, pai, pedi para o Pai me falar para Jesus. Jesus disse, seu pedido será concedido. Né? Então, isso é uma coisa maravilhosa. Se eu não desviar, é claro. Porque o fato de Deus fazer a promessa para você, Ele cumpre. Se você for fiel até o fim.
A Bíblia diz assim, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então eu quero falar aqui da igreja brasileira. O que é igreja, pastor? Para a igreja, em grego, é eclésia. Eclésia, o grupo chamados para fora. Ela tem vários sentidos. O primeiro sentido é de uma comunidade de pessoas que se reúnem para adorar o nome do Senhor. O segundo aspecto é de um grupo de pessoas que saiu do sistema mundano, é diferente do mundo, para servir a Deus. E o terceiro aspecto, tem outros mais, eu vou falar esses três aqui, é de nós individualmente. Cada uma pessoa que serve a Deus, de acordo com os parâmetros da única Bíblia, né, ele é uma igreja, saído para fora. E nesse contexto, não tem como uma pessoa se dizer igreja ou uma instituição, uma denominação de igreja, se ela não saiu do sistema do mundo. Nós estamos dentro do mundo, mas não devemos andar como o mundo, as pessoas do mundo andam. Jesus, na sua oração sacerdotal, disse assim, Pai, peço que não os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Ou seja, o pai, Jesus falou para o Pai assim, Pai, o Senhor não tire do mundo, mas faça com que eles andem dentro do mundo sem estar imiscuídos, ou seja, pactuando, vivenciando, aderindo os parâmetros do mundo. E se nós pegarmos essas palavras do Senhor, a oração dele hoje, nós olharmos para a igreja brasileira, vamos ver que ela está um lixo, um nojo. A igreja brasileira está podre diante do nariz do Senhor. Todas as denominações. Até uma mais conservadora que tinha aí, que era a Deus em Amor, eu vou ter que falar de denominação porque eu sou um Noé, um Nabi. Digo assim, você é um dos Jeremias da terra. Até alguma dessas daí, a Deus em Amor já começou a se imiscuir. A filha da que leva, pinta cabelo de preto, os netos de Davi Miranda também estão assim. E quando Davi Miranda morreu, eu perguntei uma coisa para Deus, porque a Bíblia diz assim, o segredo do Senhor é para com seus servos profetas. Qualquer homem ou mulher que se dispõe a pagar o preço do ataque das trevas, da rejeição dos ímpios e da igreja falsa, Deus vai falar com ele e vai comunicar para ele a coisa do futuro. Eu perguntei, Senhor, eu perguntei sobre duas pessoas. Eu perguntei sobre a dupla Otoniel, Oziel, Alda e Marisete, que a Alda era esposa do Otoniel, do Oziel, irmã Marisete do Otoniel. Por que o Senhor levou ele naquele acidente lá em 76? Ele falou, meu servo, eu levei os quatro para eles não se corromperem como os irmãos dele têm, porque o José de Paulo está corrompido com política e o irmão dele, o Otônio, também. Eu perguntei sobre o Davi Miranda, disse, meu servo, o Davi Miranda está no céu, ele ganhou muitas almas para Jesus. Eu levei meu servo para ele não ficar triste com o estágio que ia ficar a família dele e a igreja que eu fundei por meio dele. Deus falou sobre isso. Então você que está vendo esse vídeo, é da Deus em Amor, segue na doutrina que o Davi Miranda ensinou. Entendeu? Porque o Senhor, ele tem onda de avivamento. Ele levantou uma igreja na Europa, aí o pessoal foi... o avivamento levantou na Europa, aí corrompeu os metodistas, corrompeu os presbiterianos, os batistas, os assembleanos estão se corrompendo quase todos. Deus em amor, e agora ele está entrando um grupo em cada parte do mundo para deixar o diabo confundido. Então, o propósito desse vídeo aqui é fazer todos os ditos evangélicos do Brasil refletirem e compararem se as suas vidas estão de acordo com a palavra de Deus. Primeira verdade que eu quero dizer para você. Quantas Bíblias existem no mundo? Ah, pastor, depende da versão. Não quer saber de versão. Só tem uma Bíblia. O que é adultério no Brasil é adultério nos Estados Unidos, é adultério na França, na Inglaterra e no Japão. O que é mentira no Brasil é mentira na França, é na Inglaterra e nos Estados Unidos. O que é imoral no Brasil, que é lascívia no Brasil, para Deus é a mesma coisa nos Estados Unidos e na França. É onde eu vou entrar. Pastor Donato, quais são os três principais, digamos assim, as principais ferramentas que o diabo usou para manchar, deixar a igreja brasileira no estado de hoje? Digo, três fatores. Três fatores. O primeiro foi o poder. O segundo foi a praga da política. E o terceiro foi a fama. Poder, política e fama. Os pastores antigamente, eu lembro que o pastor que batizou minha mãe, lá na época 70 e pouco, 75, 76, o pastor Ciso, era um cara humildezinho, roceiro, lá no lugar chamado Ará, perto de Tamanicó, que eu não sou do Rio de Janeiro, eu sou do Amazonas, eu sou militar, moro no Rio de Janeiro, né? Minha esposa está aqui. Então era humilde. O pastor Ademar também era um pastor humilde. Todos os pastores que eu conheci, o pastor Roberto, que foi o que me batizou, na época eu fiquei servindo a Deus 10 anos na Igreja Batista da Fé, que não era essa bagunça que está hoje em dia aí,
não defendo o rótulo de denominação. Eu defendo a bandeira de Jesus. Ele, um americano do Kentucky, 80 e poucos anos velhinho, pegar uma vida simples e humilde. Um homem de Deus. É uma irmã Joel também. Nunca vi aquela mulher usando vestidinho curtinho nem bermuda, lá embaixo nos pés. Pô, só um ponto. Então, os pastores antigamente, eles eram pessoas simples. Como o Evangelho de Cristo. Como Jesus era e é. Simples. O que o diabo fez? Na medida que foi aumentando o número de evangélicos, também isso vem oferta e dízimo, foram o que? Aumentando os valores e os ganhos que foram entrando dentro da igreja, denominações. Isso, o diabo sabe que o homem deve ter o dom de pastor, evangelista, presbítero, diácono. Se ele não tiver na oração, jejum da palavra, amar o Senhor, ele tenta, porque o Judas foi tentado pelo Lúcifer e ele caiu, né? Então ele foi colocando dinheiro, foi entrando, foi aumentando as congregações, aí começaram a endeusar os líderes, por tal chamado pastor-presidente, né, com as convenções. E esse cara foi sendo muito endeusados pelos líderes, os outros pastores. E o diabo sabe, que a Bíblia diz também, que no meio de vós, Jesus falou, não tem nenhum maior nem menor. O que quiser que ser maior seja o menor entre vós. Então, mais ou menos como no sistema católico romano, que tem o tal do Papa lá, tem o sínodo, os bispos parece, os cardeais, bispos, até os padrecos lá. Tem uma hierarquia que eles colocam lá. Sendo na palavra de Deus não tem essa hierarquia na Bíblia. Se não começar a ficar muito poderoso, começaram a manusear, manipular o dinheiro, além de alguns usarem para a obra de Deus, mas era o quê? Ser fortalecido fisicamente, financeiramente. Isso dá um status para o cara. Um carrão aí, uma condicionada acular. Foi entrando o ócio e foram ficando o quê? Prostrados, pararam de diminuir, de evangelizar. Alguns diminuíram, outros pararam. Né? Que antigamente não era assim. Né? Hoje, eu desde criança eu evangelizo. E aqui no Rio de Janeiro, Deus mandou comprar em julho desse ano, eu estava em Uberaba fazer uma operação militar. Deus mandou comprar um megafone. E você vai pelas ruas daquele estado pregar, como o pastor Roberto que me batizou, o pastor Roberto Bruce Lansford. Ele fazia, tinha um megafone que era pilha assim, e pregava lá na cidade de Juruá. Então, graças ao meu bom Deus que me capacitou para essa coisa, que eu mais vamos fazer é evangelizar. Eu combato o pecado, eu prego Jesus e digo para as pessoas, olha, vocês têm que lembrar de João 7,7. Jesus foi odiado porque a Bíblia diz assim, o mundo, Jesus falando para os irmãos físicos dele, o mundo não vos pode odiar, mas a mim ele me odeia, porquanto dele testifico que suas obras são más. O Evangelho de Cristo, ele consiste em nós combatemos o pecado, fazer as pessoas abrirem os olhos da mentira que eles estão e apresentar o remédio que é Jesus Cristo. Isso é o Evangelho que está de Gênesis a Apocalipse. Então, primeiro, o poder, o dinheiro, o poder aquisitivo. Né? Falei de poder, o dinheiro, a política e a fama. Com isso aí, eles viram que se eles continuassem pregando aquele Evangelho das antigas, as igrejas que decidiram permanecer firmes no Evangelho, pregando a simplicidade, as pessoas que estavam ali, foi surgindo as igrejas neopentecostal, que são igrejas do diabo, quadrangular, universal, Internacional da Graça de Deus, do Deus desse século, Valdomiro de Santiago, essas comunidades aí, Vila Nova, Nova Vida, do Cão, todo esse cão aí, com o evangelho light que o diabo coloca. As pessoas que estavam nessa igreja, que não foram discipuladas, porque os pastores começaram a ficar tudo prostrado, começaram a chamar o evangelho mais light, mais adequado ao coração dele, certo? O diabo é um cara inteligente. Aí, os pastores decidiram pegar a mesma verdade de Jesus, eles observaram que as pessoas dizem, pastor, eu não quero, eu vou embora. Porque surgiu um jargão do diabo dizendo assim, eu tenho que estar em uma igreja que eu me sinta bem. Mentira. É o contrário. Nós temos que estar em uma comunidade messiânica ou numa quarta geração, onde eles implicam o nosso pecado, nos sujigue, nos furtigue, nos põe no caminho estreito e meta a vara dentro das nossas costas para a gente tomar vergonha e lá embaixo está assim na orelha. O pecado dói. Mostrar bumbum com calça comprida dói. Saia curta dói. Ir para o inferno por causa disso aí também dói muito mais. Né? Então, nós temos que estar na igreja onde a Bíblia diz assim, exortai-vos uns aos outros, enquanto o tempo que se chama hoje. E o pastor, o líder, o evangelista, o homem que tem os 5 dons ministeriais, que é o profeta, evangelista, primeiramente apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores, ou mestre. Né? Esses dons, ele tem a função dada por Deus para
o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, ensinar eles manterem-se afastados do evangelho das trevas e manter-se no evangelho da luz, que é dois tipos de evangelho. Paulo fala do outro evangelho, que é maldita a pessoa que anuncia, que é anunciada por essas comunidades messiânicas, essas comunidades aí neopentecostais. Então esse evangelho aí, ele veio, ó, tirando os que não estavam balangando na fé de dentro da igreja verdadeira. Aí esse pastor pega muito duro, o mundo está mudado, o diabo colocou um monte de jargão que eu conheço, muito deles. Inclusive não vai comportar eu falar, vou falar aqui do estado que a igreja brasileira está. Então, isso aqui, os caras tiveram duas opções, os líderes. Ou mantinham pregando duro como eu prego, que eu saí da... Foi convidado a sair da última vez que eu passei 2 anos como vice-presidente, porque foram reclamar para o pastor presidente que eu pregava muito duro. Eu digo esse evangelho e falei, Marcos, o evangelho que eu prego é o evangelho que teu pai pregava, que eu desde que eu não conheci, mas eu não discuti com ele porque ele falou, meu servo, o seu tempo ali acabou. Né? Então, oro por ele, amo, não tenho nada contra ele, mas espero que o Senhor Deus faça ele abrir os olhos para não ser enganado por esse evangelho, porque quem vai pela voz do povo é do diabo. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Então, por eu pregar esse evangelho que eu continuo pregando desde criança, me convidaram a sair. Aí quando eu falei, meu servo, seu tempo aqui acabou. Louvado seja Deus por isso. Então, como se pregador, o diabo não quer que as pessoas ouçam a verdade, porque a Bíblia diz assim, nos finais dos tempos, ele não sofreu, lá em Timóteo, não sofreriam, ou seja, não aceitariam a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, eles amontoariam para si superintendentes, ensinadores, doutores, instruidores, conforme as suas próprias paixões. Ponto. Desviariam os ouvidos da verdade, voltando à historinha inventada como Edir Macedo fala, o Cida Malafaia, esses filhos do cão aí. Então vamos lá. O poder aquisitivo levou eles a terem muitos membros. Aí, quando continuaram pregando a verdade, os membros foram embora. O que fizeram? Nós temos que parar de pregar duro. Aí houve divisões, a Assembleia de Deus expulsou o Manuel Ferreira, que era de Madureira, entregou um tomou de Madureira para ele, que já é um satanista, meu filho do cão. Hoje em dia a Madureira está um lixo. Com essas algumas velhinhas que sabem do erro, mas ficam caladas. Que eu acho que também elas vão para o inferno, porque uma pessoa não pode ver o erro e ficar com a boca calada com ele. Porque quem vê o erro e se cala, tem culpa, que a Bíblia diz assim, tem culpa o que faz e o que consente. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 32. Não somente os que fazem, mas os que consentem com quem fazem. Deus diz assim, sai dela, povo meu, desse sistema. Ponto. Aí entrou a política, peraí, esses caras estão muito poderosos aí. Hoje em dia eu vim aqui em Campo Grande, em janeiro, aqui, Deus mandou em 2 vezes pregar na porta para exortar eles. A do tal de, agora já virou o nome bispo. A mulher dele é bispa. É a coisa do inferno. Onde é que tem bispa na Bíblia? Episcopá. É episcopos. Inventaram. Então Deus mandou ir na porta dessa sinagoga do mal, do tal do Daniel Malafaia. Agora virou bispo. Daqui a pouco vai se denominar Deus alguma coisa. Né? E daquele Tuninho também. Então é uma porfia desses caras. Eu vi que agora eles pegam a Assembleia, colocaram sigla. A DAV, que é a Assembleia de Deus, Arthur Vasconcelos. A DIG, que é a Assembleia de Governador, tudo assim. Já, aí o que eles estão fazendo? Pegando os templos, fazendo tudo bonitão por fora, pintando esse tal de Tuninho. Rapaz, o cara pegou a coisa, botou um vídeo lá para chamar a atenção mesmo, é propaganda. Eu quero só lembrar uma coisa que ele falou comigo, eu passei no Haiti 6 meses lá, me ajudei na missão de estabilização, que era MINUSTAH, de 2007 a 2008. E Deus me levou para pregar, eu desenrolo um pouco do francês, numa comunidade, fui comandante do continente, nós fazíamos visitas nas comunidades, já nascida, tinha um pastor Lazar Epifânio, numa comunidade chamada Comunidade Bom Repouso. Ele me levou para pregar lá. Foi eu, o comandante, mais uns 3 caboclos lá no domingo. Que lá nós fazíamos um trabalho também social lá dentro. E quando eu cheguei nessa igrejinha batida de chão, eu dobrei o joelho. Eu ouvi a voz do Senhor em português. Ele falou comigo assim, meu servo, tu estás vendo essa igreja aqui tão humilde, de chão batido, onde eu me manifesto e faço presente no meio dela? Reporta-te ao teu país e relembra daquelas igrejas suntuosas que tem lá, que dizem que eu me faço presente, falam do meu nome, mas eu não mais me faço presente no meio delas. Eu chorei uns 5 minutos. Aí o comandante falou, varão, né, eu era segundo sargento, eu sou suboficial do corpo de fuzileiro da infantaria. O comandante falou assim, o que tu tem, varão? Eu não conseguia falar, porque era um trem muito doido. Quando Deus fala com um homem,
E ele falou triste com ira assim, da indiferença, da ingratidão desse povo da igreja brasileira. Né? E aquilo me deu um bolo, eu chorei, eu fui, levantei, eu falei para os irmãos lá em francês. Deus falou isso comigo. Então, isso foi em 2007. Nós estamos em 2019. Hoje são 18, hoje é quarta-feira, de 2019. Né? Faltando aí 13 dias para o ano acabar. E eu sempre lembro disso. E eu olhei para... Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, nessa época esse Toninho não tinha colocado esse vídeo na igreja dele aqui. Todo mundo agora na igreja está o cartão de propaganda. Mas cadê Jesus no meio desse povo aí? Então, o que fez? A primeira coisa, o dinheiro gerou poder. Depois o diabo colocou a política no meio. Que os caras vão lá nos púlpitos falar da política. As igrejas viraram, digamos assim, os membros viraram currais eleitoral desses caras que estão envolvidos com política. Meu filho, pastor não foi chamado para ser político coisa nenhuma. Israel tinha o rei, os profetas e os sacerdotes. Uma coisa não misturava com o homem de Deus. A Bíblia diz que o servo de Deus, nós somos sacerdotes e reis. Então, nós não podemos se misturar com política. A coisa é você cumprir o seu voto como cidadão, porque é um negócio sujo. Eu sei disso. Como é que um pastor pode ser político e pastor mesmo? Não pode. Um partido defendendo as porcarias do lixo. Não tem como. Então entrou uma política que aí, por exemplo, o filho de José Wellington, eu tive pesquisando na internet, que é Joel Ferreira. Aí eu liguei para o pai dele, metendo tudo grosseiro lá, de guerreiro, falando com o teu pai. Que Deus mandou uma carta para o pastor José Wellington, que é o presidente do Conselho Administrativo da CGADB. Né? Agora é o filhinho dele. Eu sei que ele mandou boa politicamente lá de Manhã Suja, para o filho dele ganhar a eleição do ano passado, parece, da CGADB. Mas não tô, nunca fui em convenção, não gosto de assistir nada aí. Eu sou um chamado por Deus, e aí o Senhor já falou comigo, e ele me disse, não se mistura com esse sistema. Né? Eu cumpro, faço a obra de um evangelista, cumpro o meu ministério, denunciar o pecado e pregar a verdade, doa quem doer. Eu prego na rua só eu e Jesus. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de bandido, nada. Eu prego a verdade, porque quando você prega a verdade é Jesus. Ninguém pode fazer nada com você se você pregar a verdade, ok? Então vamos lá. Falei do poder, da política. A política, ela está num cara conhecido. Vem o terceiro fator, que é a fama. O pastor, o presidente e tal, meu amigo, os caras parecem um deus. Eles obedecem dão mais crédito ao tal do pastor, o presidente, do que é o próprio Jesus Cristo. E hoje em dia, nós vemos que o diabo também continua conseguindo um quarto viés aí, sobre os cantores. Hoje em dia, os hinos, entre aspas, quase não se canta mais em harpa cristã do cantor cristão. E os cantores antigos. A irmã Márcia e Miriam, Raquel e Elizabeth, que eu vi quando era criança, Arlindo e Antenor, Mineiro e Menino, que está vindo, eu conheço os dois, meus irmãos, Dulce Celestial, a irmã Cecília de Souza, que não se corrompeu ainda, continua com o cabelinho branco delas, o pessoal aí, o Otoniel Ziel, que eu falei que Deus levou, ele falou comigo porque ele levou eles, esses povos antigos aí, esses irmãos antigos aí, ele não gosta. Hoje em dia, as músicas que eu não chamo de hino, elas são antropocêntricas, tudo focado na pessoa para satisfazer o ego. E as igrejas estão podres. Em que aspecto está podre, pastor? Primeiro, os líderes, eles não mais exortam as ovelhas, chamar para fora. Eles não mais pregam sobre o inferno, não pregam mais sobre santidade, não disciplinam mais ninguém. Virou uma moda fazer a mulher do pastor ser pasteira. Ou seja, eles são os bajuladores das ovelhas, que eu chamo de cabra, e as ovelhas bajuladoras dele. Eles pregam para agradar o coração dessas pessoas engodadas pelo diabo, e eles, como eles satisfazem o ego desses caras, contrariando João 7,7, Jesus falou assim, que o mundo odiava Jesus porque ele testificava que suas obras são más. Jesus não passava a mão no pecado de ninguém. Pedro, quando o diabo usou, ele falou assim, falou para Pedro assim, para trás de mim, Satanás. Quando ele estava pregando lá, que falava, Jesus, tua mãe lá fora, isso, minha mãe e meus irmãos são o que ouvem e praticam a palavra do meu pai. Né? Quando ele chegou para os fariseus lá em João 8,44, que estavam lá, querendo bajular, ele disse assim, ó, o pai de vocês não é Deus não. Aí Jesus, pirado com ele, falou assim, vós tende por pai ao diabo e quereis agradar o vosso pai, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio. Lá em João 8,44. Também Jesus pega pesado, chega no templo, estava fazendo igual hoje, fazendo comércio, tudo é bênção, tudo é dinheiro. Né? Essas pragas dessas igrejas neopentecostais aí são as pragas do inferno.
Eles são piores do que feiticeiro, porque o feiticeiro ele crê piamente que ele sabe que não é o diabo. Ele admite, não, eu creio no meu santo lá, que é o demônio. Mas essa igreja neopentecostais, eles creem piamente nos líderes. Eles creem nas mentiras que eles pregam. Então, o que aconteceu? O dinheiro deu para esses caras poder, o poder trouxe fama, buscou a política e agora eles pregam para agradar as pessoas. Então, com isso aí, a igreja brasileira está inchada de pessoas irregeneradas. E tu vai falar com Deus, no dia que Deus mandou eu pregar nessa porta dessa sinagoga, que eu chamo sinagoga, do tal do Daniel Malafaia, Deus falou lá, eu fui no jeito de Deus, meu servo não interessa de um negócio, só quando você voltar. E você com os 7 obreiros dele no finalzinho, acho que até o filho dele chegou lá, a gente pode dar uma base em você, eu digo, sustenta, e ligado com Deus aqui, porque o diabo veio com tudo pra cima. Aí me abraçou tudo acima, e eu com o megafone aqui, aí, irmão, a gente pode pedir pro irmão pregar na rodoviária de Guerreiro? Eu estou aqui amando do Senhor. Eu prego na rodoviária. Hoje aqui é para vocês tomarem vergonha na cara. Quando eu falei isso, ó, vazaram. Mas Deus mandou 6 horas na hora certa, eu não sabia, Deus é perfeito. Depois ele mandou naquela sinagoga do Tuninho, essa aqui, toda de vida, essa Assembleia de Deus, do Deus desse século do Amazonas. Lá veio um cara, não sei se era um demônio materializado, se era um pastor de falar de demônio. Eu peguei, quando eles viram que eu estava com o megafone na frente do ponto do meu amigo, meus amados incríveis, parecia o cão. Ele chamando, botando as músicas lá, as mulheres com a bunda toda de fora, aquelas calças compridas apertadas, numa nojeira, de onde é que eu acredito que o nome de Assembleia de Deus se veste como essas filhas do diabo. São filhas do cão. Uma mulher. E os pastores Tutuninho, você é filho do diabo. Sabe por que é filho do diabo? Porque tu tolera o pecado. Tu tinha que mudar esse nome, pelo menos a Assembleia de Deus. Porque o Daniel Berg, o Gunavinho, quando Deus usou esse nome para fundar a Assembleia de Deus, a irmã Fida Ving, ela não se vestia dessa maneira aqui. A esposa do Daniel Berg e a esposa do Gunavingre, eu tenho uma história com a Assembleia, eu vi da Assembleia desde pequenininho, eu conheço. Entendeu? Então são filhos do diabo, igual aqueles fariseus. Como é que pode? Eu fiquei horrorizado, a mulher com a calça toda apertada, velha rasgada, jovens com roupa rasgada assim, nojento. Tem uma velhinha lá, tem que vão, no dia do juízo final, Deus falou comigo, aquelas velhinhas ali, elas vão ser usadas para julgar eles que vão para o inferno. Então, eles não mais ouvem a voz do Senhor. Aí eu peguei pregando lá, Deus me colocou, daí a pouco eu vi um filho do cão todo de preto, veio assim, atravessou. Aí eu estava em pé, perto do ponto que tem um Guaracampo lá, parece. Rapaz, precisou me xingar, tudo que ela me chamou de filho do diabo. Mas eu estava tão no jejum, na unção de Deus, assim, coberto pelo fogo, que eu ouvi a voz dele longe. Eu lembro que ele falou, filho do diabo, eu fui assim, ele me cercou, ficou rodeando, me arrodeando igual um demônio. E eu ligado com Deus assim, Deus, continue falando. Aí ele veio assim, em volta de mim, ele tentou bater no megafone, que eu tenho um megafonezinho abençoado, rapaz, o bicho é uma benção, ó. Mas não conseguiu. Aí ele fica chamando tudo pra dentro, as mulheres com a bunda toda rebolando lá, com as calças todas apertadas, nem coroinha de guerra católica fez daquela maneira lá, um negócio nojento. Então, pastor Donato, como é que está a igreja brasileira hoje? Eu digo, cega, desgraçada, miserável, pobre e nua. Essas 5 virtudes aqui. Desgraçado ou desgraçada, pobre, cega, nua. Né? Aqui a Apocalipse diz assim, são 5 defeitos que a igreja brasileira tem aqui. Eu disse para ele assim, ó. Primeiro, desgraçada. Aqui na Bíblia está desgraçado o líder, mas os que estão igreja são desgraçados também. A igreja brasileira está desgraçada. Ela está na miséria, porque tem dinheiro, mas não tem Jesus. Pobre, porque não tem a riqueza celestial que é a presença do Espírito Santo. Cego, porque é cego guiando outro cego. E não estão vendo que estão indo para o inferno. Um evangelho maldito, depravado, mundano, interesseiro, que não confronta o pecado, que não prega contra a pornografia, a nudez das meninas. Eu vi aqui essa semana aqui uma congregação desse tal de Assembleia de Deus do Amazonas, aqui perto, que tem aqui na Cavalho Ramos. Rapaz, ele botou na foto lá, não sei o que isso que é. É Bispa Gemima Malafaia. Olha o bagulho, eu botei uma foto depois. E não sei o que tem a foto da mulher, acho que tem cabelo de Joãozinho, cabelo pintado, eu vi que ela tem cabelo de homem cortadinho assim. Deus falou que vai pro inferno. E as meninas, como é que tá a jovem lá? De calça de maldita, apertada, cobrindo o formato da perereca dela, com a mão aberta assim pra cima e as pernas todas abertas. Tá lá a foto, na porta da congregação, ali do lado do supermercado, aqui Multimargem, aqui na Cavalho Ramos, uma que tem acolá. Digo, meu Deus, como é que esses pastores
não tem vergonha na cara de ver um lixo desse e apoiar, né? Botar pelo menos para eles serem hipócritas. Botar uma jovem de calça de vestido do assim, mas não. Taca a calça comprida maldita. Deus falou comigo, meu servo, assim. Falou comigo em 2017. Ele disse, mais de 90% da igreja visível não vai subir. Porque está no pecado. Ele não me disse número, ele me deu um percentual variável. Ele falou mais de 90%. Ele não disse que era 100% porque ele não mente. Sei que 1% vai ser salvo. É entre mais de 90% e abaixo de 100%, porque tem um salvo aqui. Se na terra não tinha ninguém salvo, Deus seria mentiroso e não valia a pena nós pegar o evangelho. Mas tem um remanescente que não se corrompeu. Então, igreja brasileira, tome vergonha na cara. Esqueçam placa de denominação. As mulheres, quase tudo nuas, ou cabelo pintado, ou cheio de brinco na orelha de pince, ou tem uma maneira de se vestir púdica nas casas de oração, de segunda a sexta, nua, com a bunda de fora. Aqui nessa, tem uma congregação desse tal de Tuninho aqui que eu vi aqui, eu fiz no vídeo, comentei. Falar a verdade não é falar mal, beleza? Irmão, não falei mal dos outros, não. Falar mal é eu falar mentira. Mas denunciar o pecado, para que você que está aí no mundo, querendo aceitar Jesus como Salvador, não ser enganado, tá difícil de achar uma comunidade messiânica, uma igreja, que ande em santidade, mas não está impossível não. Então meu alvo é que você que quer receber Jesus, não é essa igreja não, porque você vai chegar lá, você vai escandalizar. Você que é um cara tarado, tem problema de sexo, vai chegar lá e vai ver a mulher com o bumbum tudo tufado, uma saia coladíssima, um vestido lascado, os peitos de fora, aquele batom do inferno assim, que tá assim, do Tuninho assim, do Amazonas assim, e acho também que eu vim, que estão ficando também assim, tá um nojo. Até naquela seita congregação do Brasil, eu passei aqui perto, tem uma, não de vestido, mas tudo coladinho assim, mostrando tudo o formato, marcando o formato da peça. Eu vi há uns 8 domingos atrás, aqui embaixo perto do valão tem uma. Então, eu e outras pessoas levantou no mundo para nós denunciar essa pouca vergonha. Aqui em Apocalipse, Deus não esconde o pecado de ninguém. Os profetas, eles eram odiados porque eles denunciavam o pecado. E eu estou aqui denunciando a igreja brasileira para que tome vergonha na cara, se arrependa de todas as denominações, batista, presbiteriana, metodista, assembleia, seja de Madureira Mundana, como a Assembleia Tradicional também que está com, a Deus é Amor, congregacional e as demais aí. Até as neopentecostais também se arrepender vão para o céu. Mas se continuar seguindo Macedo, aí vão para o inferno. José Wellington, meu amigo, a sua mulher pinta cabelo, ela vai para o inferno. A minha prima Wanda não é minha irmã, porque ela devia ser o exemplo, como Sara era, mas hoje ela está pintando cabelo. E tu és conivente com o pecado, por quê? A pessoa que tolera a mulher no pecado e faz vista grossa, ele também vai para o inferno. No céu não vai entrar pastor presidente, não vai entrar presidente do conselho administrativo, não vai entrar presidente de CGDB, não. Vai entrar as pessoas, os homens, seja de 50 anos, 70, 80, 90, 100, ou de 12, 13 anos, 14, que são lavados e remidos do sangue do Cordeiro e que andam em santidade. A Bíblia diz assim, segui a paz com todos, que nem sempre é possível. E a santificação, ela não diz sem as quais, ela diz sem a qual, ou seja, santificação. Sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados, mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esqueçam placa de denominação. Pastor curar faz. O que faz é o nome de Jesus. Mateus 7,21 diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome expulsamos o demônio, curamos os enfermos, fizemos maravilha. Então lhe direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu nunca vos conheci. Está entendendo? Esse versículo é seríssimo. Quem falou foi Jesus Cristo. Então abre o olho, igreja brasileira. Abre o olho, o povo do Brasil. Vocês estão indo para o inferno. Vocês não evangelizam mais. Eu vou na rua aqui do Rio de Janeiro pregar, não vejo mais nenhum pastor, raramente. A igreja virou clube social, os caras não sabem mais para evangelizar. Eles me olham, o megafone ficou lixo, mais assustado. Eu digo, essa igreja que está aí é do diabo, mudou? Sim, não é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, mas é preciso, é militante. Ela combate o pecado. Ela revela o pecado. Diz, olha, está aqui o remédio que é Jesus Cristo.
Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é amor, mas ele é um fogo que consome. Quem fala mais do inferno? Ninguém fala. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Sabia disso? Não, pastor, isso faz uma coisa nenhuma. O Espírito fala, Jesus, quando eu for levantado, todos atrairei em mim. A pessoa que dá queda do evangelho, ele não foge da verdade, ele aceita a verdade. Mas quem é perdido, ele tem nojo da verdade. Como é que eu posso odiar a verdade? Se eu disse que amo Jesus? Não. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Onde é que fala a verdade ofende as pessoas? O John Lewis falou assim, prefiro ofendê-los com a verdade a matá-los com a mentira. Sabe, Jesus foi crucificado porque ele chamou os fariseus em João 8,44 de filho do diabo. Sabe por que Pedro ficou pirado de Jesus? Jesus chamou Pedro de Satanás. Sabe por que os caras ficaram pirados com Deus? Porque ele pegou o chicote e meteu a pancada naquele filho do cão. E eu estou metendo a pancada hoje, eu não posso bater nele, eu bato com a palavra da verdade. Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado não para a mulher na cabunda de fora de calça comprida, violar, adulterar a orelha, furando, colocando porcaria de brinco. Não, pode ter um brinquinho. Mentira. Uma mentirinha é a mesma coisa, vai pro inferno. O sangue de Jesus foi derramado para você pintar essa boca, pintar seu cabelo, você que é velha, botar essa altura para o seu bumbum ficar protuberante. Foi para você ser político, Toninho, sei lá, Malafaia, ou Tony de pau. Você estudou, então vão pro inferno, rapaz. Estão em pecado contra Deus. Deus falou isso comigo sobre vocês. Não acredita não? Pergunta para Deus. Sabe quem não falava isso com vocês? Porque estão em pecado. Deus não falou a pessoa que está em pecado, só quando eles se arrependem do coração. Vocês creem piamente na verdade, senão uma verdade falsa. A Assembleia de Deus de Madureira e do Brasil se arrepende, toma vergonha na cara, volta ao primeiro amor. Larga essas porcas, batistas, isso é uma vergonha para vocês. Vocês tudo vão com maçonaria, a bunda de fora, essa mulher, shortinho desse tamanho, presbiteriana, também igual batista, metodista, é um nojo, é uma vergonha. Torcendo pela porcaria do futebol, esse esporte do diabo. O tal Cida Malafaia botou lá um troféuzão lá, tá no YouTube, todo mundo vê. É hipócrita Cida Malafaia. Pregou, viu um vídeo dele do ano passado, pregou contra as mulheres andar de calça comprida, tudo, mas a igreja dele é a mesma coisa lá em Cabo Sul, eu vi está de Cabo Sul, aqui está de Madureira. Você ouvindo hipocrisia, abre o olho, José Wellington. José Wellington Júnior, e vocês, meus colegas pastores mais velhos, da Assembleia de Deus Tradicional. Né? Tem um pastor da Paraíba que ele acaba macho. Ele não deixa mudar, não. Vamos, nós conservadores, vamos perseverar no Evangelho de Cristo que o Daniel Berg trouxe com o Gunavini. Jesus vai dar para nós um tesouro. Não se preocupe em morrer, tomar tiro, ser perseguido, mas nós só vamos morrer quando Deus quiser. Porque nossa vida está guardada em Deus. Igreja do Brasil, abre a cara, perdão, toma vergonha na cara, abre os olhos, compra ouro provado, vestes brancas para que te vistam que estão nus, literalmente falando e espiritualmente falando. Então, num estado de miserabilidade. Você não tem riqueza nenhuma, não tem Jesus. Não tem Jesus Cristo. Cadê os milagres que eram feitos antes no Mensageiro da Paz, que curava as pessoas? Jesus era divulgado lá, porque está tudo poluído. Eu vi ali o Caramuru, ele coloca lá no vídeo dele, que vai muito cabelinho preto, mentira, tá? Deus falou que tipo de cabelo é pro inferno. Ele falou, meu servo adultera, não aceita a cor do meu cabelo. Cadê a honra das cãs? E tá, acho que no estatuto lá da gente, do nosso cremos. Tá entendendo? Hipocrisia, José Wellington. Abre o olho, povo do Brasil. Lá no céu não vai entrar pastor presidente, vai entrar placa, vai entrar quem é lavado e remido no sangue de Jesus, que anda em santidade e mantém na sã doutrina. Te converte a Jesus, volta ao primeiro amor, igreja brasileira. Jesus diz para você assim, esse que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora, essa igreja podre, nojenta, imoral, indecente, pútrida, que não vai subir, vai ficar aqui por anticristo. E você que é fiel, meu irmão, minha irmã fiel a Cristo. Jesus diz para você assim, ó, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Igreja do Brasil, toma vergonha na cara, se arrepende e volta ao primeiro amor, pratica as primeiras horas, não se irão todos para o inferno, e depois no lago de fogo, queimar junto com o diabo. Decidam, escolham o diabo ou Jesus, o inferno ou o céu, o poder, a fama e a política, ir para o inferno, largar tudo isso, volta a ser humildezinho e morar no céu com Jesus. Eu escolhi a última opção, morar com Jesus no céu. Adonai.